Bem-vindos ao canal Atalaias do Senhor. Essa é a aula 01 de matemática, na qual estaremos falando sobre os sistemas de numeração, basicamente o sistema egípcio e o sistema romano. Nos deteremos mais nos sistemas romanos e ficará fácil identificar aqui esse valor que consta aqui, o que significa exatamente essas letras. Hoje, quando a gente vê um sistema de numeração, como é o nosso sistema indo-arábico, nós identificamos com muita facilidade 240, a gente consegue ter uma ideia muito clara do que seja este valor. 2 centenas, 4 dezenas, a quantidade de fósforo que existe, a gente não tem dificuldade de imaginar isso aí. Mas nem sempre foi assim. A história da construção do conhecimento matemático demorou algum tempo, desde a pré-história, das primeiras representações de números, de quantidades, até que nós chegássemos nesse sistema. E hoje nós vamos nos deter um pouquinho mais no sistema romano de identificação. Ora, mas a gente ainda usa esse sistema romano? Qual a importância de a gente estudar o sistema romano? Bom, na verdade, a gente ainda usa o sistema de numeração romana. Quando nós identificamos capítulos de livro ou atos de teatro, tomos de fascículos, são utilizados também na identificação de séculos, dinastias, incisos de legislação. A gente pode ver aí artigo 206, inciso 1º, inciso 2º, a gente vai ver que ainda hoje alguns relógios ainda utilizam os números romanos. Então é importante que nós saibamos identificar, conhecer, e para isso nós propomos alguns objetivos na aula de hoje. Nós vamos conhecer as origens da representação numérica, um breve histórico, o sistema egípcio de numeração decimal, o sistema romano, e aprender a converter o número romano para o sistema indo-arábico, que é esse que a gente usa, e vice-versa. Um número indo-arábico, convertê-lo para o sistema romano. E valorizar a importância do conhecimento do sistema romano de numeração. Esses são nossos objetivos, e para isso a gente vai seguir este pequeno roteiro aqui. Nós vamos falar da representação de quantidades na pré-história, o sistema de numeração egípcio, sistema romano, e vamos passar então a alguns exercícios. Bom, aqui a gente vê uma pintura rupestre feita na pré-história, e aí a gente pensa, era manifestação artística dos primeiros seres humanos na história. Mas a gente acha estranho que essas representações artísticas não fossem feitas do lado de fora, mas no interior da caverna, muitas vezes escuras, onde só eles conseguiam ver. E a gente vê que, mais do que uma manifestação artística, nós identificamos a tentativa, e com êxito, de representação de números. Então a gente vê aqui algumas cenas de caças, alguns animais e quantidades. Fica bem claro que a pessoa que desenhou esta figura, ela estava tentando identificar quantidades, fazer relações. Olha, quantos animais, quantas pessoas, qual a necessidade de captura de mais animais para atender a essa demanda que nós temos. E isso aí, eles faziam uma representação nas cavernas. E aqui a gente tem outras representações nas pedras, são furinhos, que identificam unidades. Então eles marcavam as quantidades, provavelmente representando aí tempos, ciclos, dias, períodos de chuva. Então veja que há uma tentativa aqui de circular uma quantidade, de agrupar determinado valor. Já se havia essa preocupação de agrupar valores, que depois ficou bem claro nos demais sistemas de numeração. É claro que nem sempre era possível que essa representação rupestre
acompanhasse a todas as necessidades. Imagina o camarada ter que sair e representar essa quantidade no momento da caça, no momento da coleta. E aí, essa representação que era feita nas paredes, como essas aqui, teriam que ser feitas de forma portátil. E aí eles usavam pedaços de ossos, como esses aqui. Vejam as marquinhas ali, essas marcas que eles faziam nos ossos ali, apresentam claramente uma identificação de quantidade que eles levavam como uma calculadora portátil, né, em madeiras, pedaços de bambu, ossos, né, e assim eles poderiam ter esse controle de quantidade. E nesse período, pastores, imagine aí Davi, o grande rei Davi, da história do povo hebraico, quando ainda era pastor de ovelha. E ele levava lá suas ovelhas para o campo. Imagine como ele teria, sem conhecer esse sistema de numeração ainda, sem esses símbolos que representam essas quantidades, como ele fazia para contar as ovelhas que saíam, as cabras que voltavam. Então ele utilizava-se pedras, um saquinho com pedras, e numa relação bionívoca em que cada pedra representa um animal e cada animal é representado por uma pedra, ele tinha noção da quantidade, ou seja, à medida que cada animal ia saindo do cercado, ele ia colocando, retirando ali uma pedra, cada pedra, até que o saquinho estivesse vazio. Todo aquele rebanho estava ali no campo. Quando ele voltava, ele ia pegando as pedrinhas e separando novamente. Se sobrasse alguma pedrinha que representava um animal, significava que algum animal não tinha voltado. Então ele ia buscar esse animal. Ele tinha lá as pedras, uma pedra para cada animal. O animal ia saindo, ele ia separando essa pedra. Quando o animal voltava, ele ia pegando as pedrinhas de volta. Se sobrou uma pedrinha, é porque faltava um animal. E interessante que esse procedimento de contar pedras transformou-se no que a gente chama hoje de calcular. Porque cálculo, no grego, significa pedra. Daí a gente fala, cálculo renal, cálculo nos rins, são pedras nos rins. Então quando você fala em cálculo renal, são pedras nos rins. Calcular significa contar pedras, que vem desse costume de contar as pedrinhas que representavam os animais que iam ou voltavam. E aí vieram os fenícios, utilizando as mesmas coisas, só que em vez de pedrinha, eles usavam contas, às vezes as continhas feitas de barro, eram uns conezinhos, e eles representavam essas quantidades. E eles tiveram uma ideia, veja, em vez de aquela quantidade enorme, porque os fenícios eram grandes navegadores, comerciantes, então eles trabalhavam muito com o número, a necessidade de contar mercadoria, né? Então eles trabalhavam com essas continhas e juntavam de 10 em 10. Então a cada 10 continhas ele fazia um saquinho também de barro e colocavam as 10 continhas ali naquele saquinho e fechava o saquinho. Então toda vez que você tinha um saquinho fechado, significava então que ali dentro tinha 10 continhas. Ou seja, quando você via uma bolinha, nem precisava abrir. Ali dentro, se a bolinha tivesse fechado, tinha 10. Então passou a ser a dezena. Então ali cada bolinha representava 10. E a partir de que ficou entendido que aquela bolinha valia 10 unidades, nem era preciso que tivesse de verdade as 10 continhas lá dentro. O simples fato de ter essa bolinha significava que aquela bolinha equivalia a 10 unidades. E posteriormente nem a bolinha era necessária, apenas uma representação dessa bolinha. Então eles começaram a representar o pininho como
uma marca. Eles utilizavam muito argila, né? Enquanto a argila estava mole, eles iam marcando a argila para representar as unidades, e ali aquele símbolo ali maiorzinho representando o que seria a bolsa com 10. Então eles representavam 10, representavam depois uma bolsa maior com 100, que era um sistema decimal, baseado nos dedos, né? Por que o sistema decimal é tão utilizado no mundo inteiro? Porque ele é um sistema natural, as pessoas contam nos dedos, nós temos 10 dedos. Então é natural que de 10 em 10 formasse uma ordem maior, a ordem das dezenas, a ordem das centenas. Os fenícios utilizavam isso já nas marcas, eles já não precisavam mais das continhas, eles já não precisavam mais das bolinhas, ele usava essas representações. E aí quando o cara vê uma marquinha daquela, ele diz, aqui tem 10, além desses 10 tem mais tantos. Então eles usavam este sistema que se tornou bastante aceito aí em todas as grandes civilizações. A gente vai poder aqui, ó, as marcas desse sistema fenício, utilizando aí essas marcas naquelas tábuas de argilas, né, que depois serviam como documento desse comércio. Os egípcios, eles utilizavam também um sistema decimal de numeração. Eles tinham um símbolo para o número 1, eles tinham um símbolo para o número 10. Então aqui está, ó, para o número 1, tracinho vertical. Aí tinha um urso de calcanhar invertido ali, ó, para o número 10. Um laço, uma voltinha ali, representando 100. Uma flor de lótus, era 1000. Esse dedo quebrado aqui era 10.000. Um girino, um peixinho ali, que representava 100.000. E um homem ali de joelho, que representava então 1 milhão. Era um império muito grande, o Egito, então eles criaram ali 1 milhão. E aí, para representar quaisquer números, eles utilizavam a composição. Então vamos lá, um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, que ele tivesse este símbolo aqui, ó. Este símbolo aqui. Um homem ajoelhado representa 1 milhão. 3 girinos, 1.300.000. E os dedinhos quebrados, olha, 1.330.000. Aí a flor de lótus, representando 1.000, 1.333.000. Aqui os laços, ó, 1.333.330. Era só ir somando os símbolos, você tinha a noção de quantidade. Um sistema decimal, a ordem não importava. Aqui essa representação apresenta do maior para o menor, mas era aí só somando a quantidade. Aqui uma outra representação, olha, 2 girinos, então significa 200.000, um dedinho, 210.000, aí depois vem 9 lacinhos. Você vê que quando tem muitos números, acaba confundindo, você tem que contar direitinho, né? Porque aparecem muitos números, é um sistema preciso, que nos fornece uma numeração precisa, mas que dá um trabalhinho para contar, porque tem muitos números, né? A gente vai ver depois que os romanos resolveram essa situação. Então veja, 210.945. Aqui, olha, um laço, 100, mais 2 calcanhar, 120, e mais 8 tracinhos. Então ali 128. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 calcanhares. Você vê que quando aparece muito assim é difícil, a gente tem que contar um por um, dá um pouquinho de trabalho. 9. E os palitinhos ali também, olha, 1, 2, 3, 4. É complicado de contar isso aí, né? 99. 1.333.330. É um sistema preciso, você vê que consegue representar, mas mesmo assim tem uma limitação. Você veja que para cada nova ordem, para unidade precisa um símbolo, para dezena precisa um símbolo,
Para a centena, um outro símbolo. E eles criaram até o símbolo do milhão, o que significa que eles poderiam representar 9.999.999, 10 milhões praticamente. Eles conseguiam representar até um total de 10 milhões menos um. E se eles quisessem mais, eles teriam que criar um novo símbolo, que nunca foi feito, para representar 10 milhões. É por isso que quando a gente lê algumas passagens na Bíblia, e aí eu trouxe aqui uma delas, ele diz, olha, quando José interpreta o sonho do faraó e começa a juntar trigo nos armazéns para prevenir-se do período de seca. E aí Gênesis nos fala assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Então você vê que não é uma linguagem poética. Quando ele diz não havia numeração, não é uma hipérbole, não é uma figura de linguagem. É porque não havia numeração mesmo. Porque o sistema egípcio estava limitado àqueles símbolos que foram criados. Os romanos tentaram resolver parcialmente essa questão da confusão, mas também com limitações de quantidade. Então a gente vai ver aqui que o sistema romano, essa questão aqui de ficar contando quantos calcanhares mesmo, quantos tracinhos mesmo, e a gente tem que contar de um em um, porque acaba confundindo, né, a quantidade. Ele diz, olha, a visão ela consegue enxergar no máximo 4, depois começa a confundir, começa a embaralhar. Então o sistema romano dizia o seguinte, nós não vamos trabalhar com mais do que 3 símbolos na sequência. Só 3. Eles não enfileiram 4 símbolos. No máximo 3. A gente vai ver como é que funciona. E como é que eles representam o número 4, por exemplo? E o número 5, 6, 7, como é que eles fazem? Eles criaram um símbolo para o 5, para o 50, para o 500. Então veja, em vez de ter só o símbolo da unidade, da dezena, da centena, do milhar, eles criaram um símbolo intermediário da meia dezena, da meia centena, ou seja, o número 5, o 50, o 500. E isso facilitou que nós compuséssemos os números sem ter que empilharmos tantos figurinhas uma do lado da outra. Então, está aí o sistema de numeração. A letra I, sempre representado por letras latinas. Bom, é o alfabeto romano, é óbvio que são letras latinas. Então, o número 1 pela letra I, o número 5 pela letra V. Esse sistema é importante, nós vamos ter que saber essa tabelinha de cor, não tem jeito. O número 1 é a letra I, o número 5, um V, o 10, um X, o 50, um L, o C representa o 100, o 500 pela letra D e o 1000 pela letra M. Bom, mas tem um problema. Tudo bem, o 1 eu trago um, o 2, o 2. Mas como é que eu represento, por exemplo, o 4? Se você diz que eles não trabalhavam com 4 números na sequência. Então nós vamos ver como é que eles resolveram esse problema. Veja. Aqui eu tenho o número 1. Tracinho na letra I. Número 2, 2 letras I. Né? Até aí tudo bem. Vamos lá então. O número 3 está aqui. E o 4? O 4, o que eles faziam? Ele colocava o I representando o 1 e o 5, porque esse I antes do 5, ele em vez de acrescentar ao 5, ele subtraía do 5. Então toda vez que o número menor está antes do maior, em vez de ele somar, ele subtrai. Isso vai acontecer para o 4, toda vez que eu representar o 4, 40 e 400,
eu vou precisar uma letra subtraindo da outra maior para o 4, 40 e 400 e também para o 9, 90 e 900. Então, essas letras anterior subtraindo da posterior. Então, veja, o 4 é o 1 antes do 5. 5 menos 1, 4. E aí o 5 já é normal, 5, o 6 já é normal, tá aí 5 mais 1, o 7, 5 mais 2, o 8 mais 3. O 9 não pode ser o 5 mais 4, porque não tem 4 letras Is, uma na sequência da outra. Não tem. Então vai ter que ser o 9 vai ter que ser o 10 menos 1. Então vai ter o I e depois o 10, o X. 10 menos 1, que é 9. Então veja, o 4 foi 5 menos 1, o 9 é 10 menos 1, está aqui. O 10 é normal, o 11 é normal, o 12 é normal. Vamos ver alguns exemplos além desses aqui. 27, por exemplo. 10, está lá 20, mais o 5, mais 2, 27. 39. O 30 é fácil de representar. X, X e X. Mas o 9 é o 1 e depois o 10. 10 menos 1, 9. Então, 39. Você vê que não tem 4x na sequência. Você tem 3x representando 30 e o 9 representando por 1, subtraindo de 10. Então você vê que tem aquele i para cortar ali, fica fácil. Nunca vai ter um monte de símbolozinho para a gente ficar contando com o dedinho. A gente olha e já sabe quantos 10, quantos uns, quantos vão ter. Então vamos lá. E só quem se repete é o 1, o 10, o 100, o 1000. Claro que o 5, o 50 e o 500 aparece uma vez só, sempre, tá? Então vamos lá. 45. O 40 a gente já sabe que vai ter que tirar 10 de 50. Então tá lá o L, que representa 50, e o 10 antes do L, ou seja, é o 50 menos 10, que é o 40, e o V representando o 5. Tranquilo? Olha, X e L. O L representa 50, menos 10, 40. E depois o 5, representado pelo V. 93, por exemplo. 90 é aquele caso que eu vou ter que estar o 100 menos 10. Então tem o X e o C, o X e o C, representando 90, e o 3 é o 3 mesmo. I. 492. 400 é aquele caso. 400 é o 500 menos 100. Então, eu não posso botar o 100 4 vezes. 100 mais 100 mais 100 mais 100. Não. Então, eu ponho 500 menos 100. Eu ponho a letra D. E antes da letra D, a letra C. Significa, olha, é o 500 menos 100, que é o 400. O 90 é o mesmo caso, não posso ter o 5 e o I 4 vezes para formar o 9. Então eu tenho ali o D menos o C, 500 menos 100, que é 400. E o 90 vai ser o 100 menos 10. Então tem ali o C menos o X, 90. Então ficou CD representando 400. XC representando 90 e o 2 normal I. 2023, essa é fácil. 1000, 20, 20, 10, 10 e 3. Essa foi fácil. Bom, vamos lá. Vamos ver
esses exercícios aqui para ver se a gente ficou craque mesmo nesse negócio. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acertar isso aqui. Quais são os números representados abaixo? Vamos ver. Eu tenho um M, que representa 1000. Eu tenho um C, que representa 100, 1100. Um L, que representa 50, 1150. E um I e um V. Esse I antes do V quer dizer 4, porque é o 5 menos 1, 4. Então, 1154. 1154. Tranquilo? 1154. Vamos ver aqui embaixo. D é 500. C é 100. Então, 500 mais 100, 600. Já temos 600. Agora eu tenho L, que é 50. Então, 650 com mais X e X, mais 20. Então, 50 mais 20, 70. Então, ali tem 679. 679. Tranquilo? Nós temos o D, 500, mais 100, 600. O L, 50, com mais 2x, 70. Então, 679. Vamos lá no próximo. 1000, aí depois tem um C e um M, representando 900. Então, é 1900. É o 1000 menos o 100. 1900. Esse L com 2x é 50 mais 20, ou seja, 70. 1973. 1973. Tranquilo? Vamos do outro lado agora. Como representar os números abaixo? 800. Como é que é 800? 500 mais 300. Então é DCCC. DCCC. Para representar o 48, nós usamos aquele macete, colocar o X antes do L, formando o 40 e o 8 normal. VIII. 900 é 1000 menos 100. O 9, 400, a gente já sabe. 900, 1000 menos 100. Então é CM, XXX, que é o 30, CM, XXX, VII. Sim, mais um. Certo? 422. 400 a gente já sabe. É 500 menos 100. Então vai ser o D menos 100. Então vai ser CD. 24 é XX. E o 4, IV. Então ali eu vou ter essa questão aí resolvida. Nós já vimos que os números romanos são utilizados ainda hoje para definir capítulos de livros, capítulos de atos de teatro, de sinfonias, séculos, né? Século XXI, para legislação também, né? E toda vez que a gente lê, como é que a gente... Capítulo 2 ou capítulo 2? Século XXI. Como é que a gente lê? Inciso 1 ou inciso 1? A gente fala Dom Pedro I, Papa João II, sei lá, Papa Pio XII. Por que a gente às vezes fala em ordinal e às vezes em cardinal? Então, o número romano, quando a gente vai representar uma dinastia, um inciso, um capítulo, até o 9 a gente usa o ordinal. Inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Quando for o 10 em diante, a gente já usa o cardinal.
capítulo 10, capítulo 11, pio 12, a gente já não usa o cardinal. A gente usa também, além de capítulos, incisos, séculos, a gente usa também para a dinastia. Então lá, Paulo Bento, Papa Bento XVI. 16, a gente lê Papa Bento XVI. Dom João VI. Até 9 a gente usa o ordinal, Dom João VI. É muito importante, né? Ainda hoje a gente tem que saber isso aí. Nós vamos ter que trabalhar ainda com alguns exercícios. Vou deixar aí depois ali nos comentários o link de alguns exercícios para a gente treinar. Os números romanos, não tem mistério, né? A gente viu que funciona também com soma. A única atenção que a gente tem que ter são nos números 4, 40 e 400, 9, 90 e 900, que requer uma subtração, né? Fora isso, é só ir somando e decorar os números, né? 1, o I, o 5 é o V, o 10 é o X, o L é o 50, o 100 é o C, o 500 é o D e o 1000 é o M, né? Então tá aqui. Bom, então vamos fazer algumas questões aqui do site Gran Cursos e ver como é que a gente se sai. Anitta nasceu no ano de 1990. 1000, então vamos começar com M, essas 4 primeiras aqui. Essa aqui a gente já elimina. 900. O número 900 será composto por um C e um M, ou seja, 1000 menos 100. Então, a única que oferece essa possibilidade é essa aqui, 1900, e aqui o C menos 10. Então, 90. 1000 menos 100, 900, 1900. E 100 menos 10, 1990, letra A. Muito bem. Vamos lá para a próxima, então. Está aqui. Como se lê o número romano LVII? Bom, L é 50. Então, onde tem 500 e 400, a gente já descarta. O E. Bom, só tem uma que marca 50, né? 50, o V é o 5 e o III é 8. Então, 58 só pode ser essa aqui. Vamos lá, a próxima, então. Essa aqui, ó. A representação do número 1354. Então, 1000 vai ter que começar com a letra M. Só pode ser uma dessas 3 aqui, ó. 1300, vai aparecer o C 3 vezes. 1300, pode ser qualquer uma dessas 3 aqui, ó. Agora, 54. O 5 de 54, 50 vai ser um L. Então, essa aqui foi descartada, que esse D é 500, não acontece. Então, ó, 1300, 1350, tá aqui, ó, 1350, e o 4 é um IV. Aqui é 1359, aqui 1354. Essa aqui não tem mistério, ó, 1354. Vamos para a próxima aqui, que é fácil, né, gente? Olha só, como se escreve o ano 2000, então vai ter que ter o M 2 vezes, essa aqui ou essa aqui, qualquer uma dessas 4 aqui, menos essa aqui, que já foi descartada, 1023. Então vai ter que ter o X 2 vezes e o 3, o I 3 vezes. Então 1023, essa aqui, ó, 1023. Essa aqui nem existe, ó, nem existe esse número, VVV nem existe isso aqui, e LL também não existe isso aqui, ó. Isso aqui muito menos. Então 2023 só pode ser essa aqui. Vamos mais uma aqui, ó. Bernardo ganhou de sua namorada um relógio em que os números são representados
em romano. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a representação do número 9. Bom, 9 é o 10 menos 1. E x. 9 é tranquilo. Ó. Aqui é o 8, aqui é o 9, aqui é o 4. Isso aqui nem existe, ó. Nem existe. Isso aqui também não existe, ó. 4 vezes aqui. Então vamos lá para a próxima. Ó. Lourdes está fazendo dever de casa de matemática sobre os números romanos. Ela precisa escrever o número 79 em números romanos. Assinale a alternativa que apresenta o número 79 em números romanos. Isso aqui está completamente fora. Ó. Isso aqui é uma loucura. Aqui, ó, poderia ser, só que aqui é 69. O L é o 50, com mais 10, 60. Então, ó, aqui é 70. Ó. 70. Aqui seria o 9, só que não se escreve 9 com 4 sequências de I. Então, essa aqui está errado. Ó. Aqui sim, ó, 50, 79. Letra E é a correta. Vamos mais uma aqui, ó, 7. Vamos lá. Rita fez uma viagem a uma cidade histórica e ela percebeu que em um dos prédios que visitou tinha gravado o ano de sua fundação. Está aqui, ó. Qual é o ano da fundação? Vamos lá. 1000. Então é 1000. Esse D é 500. Só que como tem o C 3 vezes, vai ser 500 mais 300, 800. 1800. E o X representa o 10. 1810 está aqui. Logo a alternativa A. Sem dificuldade. Vamos lá na 8 então. Ó. População de Novos Cabrais é 3.000. Então vai ter que ter o M 3 vezes. Olha. Todas elas tem o M 3 vezes. 3.000 já foi. O 800 é o D, que é o 500, e o C 3 vezes. Então vai ser DCCC. Tá aqui, ó. DCCC, tá aqui, ó. Esse aqui já vai embora, porque esse L é 50. Esse aqui nem tem como, ó, 300, não dá como, o D aqui atrás não dá. Esse aqui tem o 500, mas só tem o C 2 vezes, e não existe L seguido de L. Esse aqui também deu zebra, então só pode ser esse aqui, olha. 3.000, tá aqui 3.855. Marcou aqui e correu para o abraço. Vamos mais uma aqui, ó. Vamos lá, o número da sua casa que fica no número aqui, ó, 6C 200. Esse L é 50 menos 10, 40, 45. Está escrito aqui, ó, 245. 245 está aqui. Vamos lá, mais uma só. Mais uma só. O número MD, então, veja, 1500 com mais 200, 1700. Então já sabe que aqui, ó, é 1700 com mais 50 e mais 10, 1760. 1760, letra D. Gente, e aí vai. Eu vou deixar esse link aqui do Gran Cursos. Tem várias questões simuladas para vocês treinarem aí. E quaisquer dificuldades que tiverem, fiquem à vontade para perguntar. E assim conseguimos, ao longo dessa apresentação, ver aí a representação de quantidade na pré-história, nas pinturas, nos ossos, o sistema de numeração egípcio, que era decimal, um símbolo para cada ordem, e o sistema de numeração romano, que é parecido com o egípcio, só que ele acrescentou ali os 5, 50, 500, para evitar aquela sucessão. Fizemos alguns exercícios e assim conseguimos atingir nossos objetivos, que eram conhecer a origem da representação numérica, o sistema egípcio de numeração decimal, o sistema romano, e fazer a conversão do número romano para o indo-arábico e do indo-arábico para o romano. E ainda valorizar a importância do sistema de numeração.
Vou deixar nos comentários ali um link para alguns exercícios. Fiquem à vontade, se tiver dúvida, escrevam aí para eu tentar esclarecê-las. E bons estudos, não deixa aí de focar. Até a próxima aula, um abraço a todos.